E eu queria falar para você, conversar com você sobre maioridade penal. Tiago, existem diversos projetos de lei sobre a redução da maioridade penal no Brasil. Eu entendo que se isso for aprovado vai ter que ser mudado algumas coisas na Constituição, mas você, como um especialista no assunto de direito criminal, advogado, qual a sua opinião sobre a maioridade penal? Você acha que, por exemplo, o Brasil está preparado para a redução da maioridade penal? Você é a favor? É contra? Conta um pouco a sua visão sobre isso. Na verdade, a maioridade penal, a redução dessa maioridade para 16, né, geralmente é assim que colocam, ela vai contra o que a maioria do direito penal global entende. Né? Vai fora de pactos relacionados à criança e adolescente, então é meio que caminhar na contramão desses aspectos. Mas, se tu prestar atenção, a ideia toda é a seguinte: quando você pensa na redução da maioridade penal, você está pensando no quê? Menor não comete, né, menor não vai para cadeia, não comete crime, não é, né, então ele pode fazer à vontade. Na verdade, não. Tá certo. Menor de 18 anos de idade não comete crime. Ele comete o que nós chamamos de ato infracional. Tá? É uma analogia àquele crime. Por quê? Então, porque ele vai ser julgado da mesma maneira por um juizado especial da vara da infância e adolescência. Então, existe ali uma vara especializada na infância e adolescência que vai fazer o julgamento em casos desses, tá? Mas ele é julgado como menor. Então, se o menor vai lá e comete tráfico de drogas, homicídio, ele não comete o crime de ato infracional análogo àquele crime. E vai ter todo o devido processo legal exatamente igual. Né? Ele vai ter audiência e vai ter penalidades. As penalidades estão lá previstas no Estatuto da Criança e Adolescente. Sendo que existe a penalidade também, que seria a internação, que é parecido com encarceramento. Ela pode ficar presa até 3 anos numa casa, na UNEI, né? Como se fosse uma casa de cuidados e tal. Então, essa é a primeira linha. Então, criança, melhor, adolescente, criança é 12 anos para baixo. Né? A criança em si não tem essa questão, ela tem uma medida diferenciada. Mas adolescente de 12 anos até 18, né? Ela pode sofrer essas sanções. Desde a demonstração verbal, a liberdade assistida com responsável legal, até a internação, que fica até 3 anos internada. Né? Isso sim. Mas se eu cometer um crime com 17 anos, então eu tô 17 anos, 11 meses e 29 dias. Eu tô ok. Não. Você pode ficar preso ali na internação por 3 anos até os 21 anos de idade. Tá? Então, existe a questão. Permitido enquanto você era menor de idade. Tem outros aspectos. Crime continuado, como por exemplo sequestro. Se o menor garoto de 17 anos, olha, falta um mês, falta uma semana para ele completar 18. Aí ele foi lá, sequestrou alguém junto com outras pessoas, sequestrou com 17. O cárcere continuou, ele fez 8 anos, o cárcere continuou, ele pode responder com o maior. Tá? Porque o crime é continuado. O crime é continuado não, é um crime permanente, né? Crime continuado é outra coisa, crime permanente. Então ele vai dar continuidade sempre àquela questão. Tá? Então o primeiro ponto é esse. O menor, ele responde sim. Segundo ponto, a legislação existe, tá? O ECA e a legislação penal existe e deve ter um cumprimento dessa legislação. Então, se o menor ele é preso ali, ele é julgado e tem a sanção a ser sofrida, essa sanção tem que ser efetivada. Se o maior for processado, ele tem que sofrer os rigores legais e a sanção ser efetiva dentro, obviamente, ambos dentro do direito de cada um, dentro da culpabilidade de cada um. Então, essa é a primeira questão. Você tem que ter ali, dentro dos menores, o cumprimento estabelecido. Porque a lei, ela existe, a lei penal, ela existe, não só para dar sanção, não só para penalizar a pessoa, mas também para fazer com que aquele que sabe que a lei vai estar lá e vai ser cumprida, o cara pense 2 vezes antes de agir. Então, se eu tenho uma pena, poxa, se eu posso ficar 3 anos numa UNEI preso, para que eu vou fazer isso? Faz sentido. Então, essa é a ideia. Outro ponto interessante é que, independe da questão da idade penal,
a reincidência é muito alta em tudo. A gente tem uma reincidência muito grande na criminalidade. Porque a gente está abarrotando cada vez mais. O sistema prisional é muito grande. Aliás, nós temos, pelo menos, no presídio, nos presídios nacionais, 40% pelo menos é tudo de prisão preventiva. A gente tem universidades do crime dentro. Se o cara faz o crime uma vez, lá dentro, às vezes, ele é preso, fica respondendo o processo preso, ele acaba fazendo um favor para um, para outro ali, daqui a pouco está sendo aliciado e pronto. Então você trazer menor para essa situação, aumentar ainda mais o sistema carcerário, abarrotar mais de gente, ter aquela velha conversinha do a cela é para 10, mas se tem 30 porque cabe 30, sabe aquela brincadeira que fazem? Você vai estar cada vez abarrotando de gente ali, você está trazendo cada vez, está inflando cada vez mais, não só o sistema penitenciário, mas fazendo com que essas pessoas lá dentro reincidam, porque elas só vão aprender isso. É muito raro, infelizmente, você observar o pensamento de qualquer pessoa comum, qualquer pessoa do povo, e falar de um ex-presidiário e você não quiser contratar o cara ficar sem trabalho. Então imagina você botar adolescente de 16, 17 anos de idade nessa situação, ele é preso, aí ele sai do sistema penitenciário, ele não consegue arrumar um estudo decente, ele não consegue arrumar um trabalho, não consegue arrumar o primeiro trabalho dele, vai voltar para o crime. Então, você tem uma questão muito grande. Você... né? Essa parte é muito mais complexa do que o que as pessoas complexo a Constituição, por exemplo. Porque você tem muitos problemas envolvendo isso. Você tem poucos presídios, você tem muita gente, você tem o sistema que é, algumas vezes, falho com algumas pessoas, por exemplo, a questão de verificar foto, tudo isso, você tem aquela agilidade, as pessoas querem resultado na hora, então a pressa é inimiga da perfeição. Então, é muito complicado falar sobre esse assunto.